E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre seguros. No primeiro vídeo, nós tratamos da importância de se ter um seguro. No segundo vídeo, nós tratamos das espécies de seguradoras e qual é o melhor tipo de seguradora para o seu perfil. E hoje, nós vamos tratar a respeito das coberturas. Se você ainda não viu os vídeos dessa série, os vídeos anteriores, volta aqui no nosso Instagram, que a gente tem todos os vídeos aqui, e também no YouTube. Ok, pessoal? Então vamos dar início. Eu estou aqui com uma apólice de seguro para a gente acompanhar por ela e ver os tipos de cobertura que tem aqui nela, ok? Então, o primeiro item que a gente tem aqui na nossa apólice é a cobertura de casco. O que é a cobertura de casco? É a cobertura sobre o seu veículo. Então ali, caso dê alguma perca total, algum roubo, incêndio, enfim, aí vai ser feita essa cobertura, que você pode estar escolhendo ali entre 50%, 75%, 100% e até mesmo 110% da FIP. Então, caso venha ocorrer algum desses danos totais no veículo, né, uma perca total do veículo, você vai estar recebendo esse percentual. Então, você tem que ver suas condições financeiras, até porque essa cobertura ela é mais cara dentro da apólice, é onde você vai pagar mais. Então, de repente, aí, se você está meio apertado, né, então diminui um pouquinho ali a questão do valor que você vai estar recebendo a título caso dê algum dano no seu veículo, e até mesmo porque se você estiver pagando um valor mais baixo, colocar um valor da tabela menor, infelizmente você não vai estar conseguindo adquirir o mesmo veículo que você tem, né? Agora, se você já tem uma condição financeira legal, coloca ali 100%, se está te sobrando aquela graninha, coloca os 110%, porque vai valer a pena. A outra questão ali que vocês têm que ver, que é muito importante, é a questão da franquia. Muitas vezes a franquia é cheia, tá? Então, assim, vamos supor, o que é a franquia? Aconteceu um dano no seu veículo, né? Mas não gerou um dano, uma perca total. Então vamos dizer assim, que vai custar 20 mil reais para reparar seu carro. Então a franquia é um valor que você vai estar pagando para a seguradora referente a esse dano. Vamos supor assim, a franquia cheia é 6 mil reais. Então um dano perto de 6 mil reais não vai compensar você estar acionando seu seguro, até porque vai existir a perca de bônus. Quando você for renovar, vai aumentar o valor do teu seguro. Então, para te acionar um seguro com uma franquia de 6 mil reais, por exemplo, o teu dano vai ter que ser muito superior. Vai ter que ser ali uns 7, 8, 10 mil reais para cima, para estar valendo a pena você acionar seu seguro. E vamos supor assim também que uma outra pessoa venha colidir no seu veículo, mas ela não tenha condições de estar arcando com as despesas que você teve. Então, você pode estar acionando seu seguro, pagar a franquia e aí tá cobrando desse terceiro o valor que você gastou pela franquia, tá? O que a gente recomenda nunca faça um acerto, tá? Por exemplo, a outra parte foi a culpada pelo sinistro, não assuma o risco, não assuma o evento danoso, não acione o seu seguro para estar reparando o carro da pessoa. Conserte apenas o seu, caso ele não tenha dinheiro para reparar o seu dano, pague a sua franquia e entra cobrando dele, tá? Até mesmo porque se você assumir o dano do acidente, o risco, então ele pode estar te cobrando de repente lá no futuro outras coisas que você não imaginava, algum dano moral, algum dano estético, algum dano por alguma invalidez de repente que surgiu em decorrência desse acidente. Então a dica é nunca assuma a responsabilidade, nunca acione seu seguro quando você não foi o culpado pelo sinistro. E existe a possibilidade de você estar contratando a franquia reduzida. Então vamos dizer assim, se a franquia cheia era 6 mil reais, você vai estar pagando a franquia 3 mil reais caso dê algum sinistro. É claro que isso também vai importar no acréscimo, no aumento do valor da sua apólice de seguro, tá ok? Então aí você tem que ir medindo dentro das suas possibilidades, da sua capacidade financeira e dos riscos que tem aí de acontecer um acidente. A outra questão é que se seu veículo for 0 km, ele não estiver emplacado, você tem como estar requerendo e contratando uma garantia de carro 0 km. Então, acontecendo algum dano dentro daquele período de 6 a 12 meses que você pode estar contratando, você vai estar recebendo o valor de um carro 0 km igual o que você assegurou. A outra situação são os danos materiais. O que seriam os danos materiais? É os danos que você causa ao veículo ou de repente eventuais gastos extra que a outra parte venha a ter, como um aluguel de carro. Então, esse valor depende muito do local, da cidade que você dirige, os carros
que rodam na sua cidade, se eles são uns carros de valor elevado, um carro de valor baixo. Você tem que ver se você viaja muito em rodovia, qual é a tua chance de estar batendo, colidindo num carro de valor elevado. E também pensa assim, que de repente você pode estar não colidindo apenas em um, mas em mais de um veículo. Então, a gente recomenda o quê? Nesses casos, uma cobertura ali, numa casa aí de pelo menos 200 mil reais, 250 mil reais, até 500 mil reais é um valor bem legal. Se você consegue estar pagando um valor acima desses 500 mil reais, bem legal mesmo. É muito importante, até porque hoje em dia os carros, até um carro popular está próximo da casa de 100 mil reais. Então, acredito ali que pelo menos uns 200 mil reais ali, que seria uma cobertura para estar adimplindo, né, um dano causado em 2 carros populares, ou até mesmo aí um valor de 300 mil reais, que você já conseguiria estar pagando um carro, um padrão um pouquinho maior, até mesmo porque a gente vê muitas BMW 320 e outros carros do mesmo padrão rodando hoje em dia aí em diversas cidades, em diversas rodovias. Então acredito aí que um valor ideal seria na casa aí dos 250, 300 mil reais, até 500 mil, né? E tudo que vier acima disso aí é lucro, até porque essa é uma cobertura que não vai te acrescer muito. Então você colocar 500 mil reais e botar 300 mil, não vai ter uma diferença muito grande. E a outra situação são os danos corporais, que são os danos que a pessoa tem com eventuais custos médicos, de exames, enfim. E também referente aos condutores condutores, ocupantes de outro veículo, ou pedestre que você venha por acaso estar atropelando. E não são pessoas que estão dentro do seu veículo, são danos decorrentes a terceiros. Então aí está o dano corporal. Então ele vai servir para esse tipo de despesa médica, hospitalar. E então aí acredito que também seria bacana vocês estarem colocando aí um valor de 300 a 500 mil reais, até porque pode ter mais de um ocupante no veículo, pode ter que passar por algum procedimento cirúrgico, alguma coisa assim. E também é uma cobertura que não é cara, é uma cobertura de valor bem baixo que você vai estar pagando, tá? Então, acredito que aí uma cobertura nessa casa aí seja algo interessante para vocês, até mesmo porque a gente vai dar dicas aí de economizar em alguns pontos aí mais para frente. A outra situação é o de danos morais e estéticos causados a outros, né? Lembrando que os danos corporais também servem para casos de morte, então é uma reparação, caso venha a falecer alguém, os danos corporais também vai estar gerando ali algo em cima disso. Os danos morais e estéticos, eles são assim, gerou alguma cicatriz, ou a família quer alguma indenização porque o rapaz morreu, então vai estar dentro dessa cobertura. Ali eu indico aí uma questão aí, talvez de uns 100 mil reais, 200 mil reais, é uma cobertura bem bacana já nesse item, e também é algo que não vai custar muito caro. Agora vem os APPs. Os APPs na pólice de seguro é para os ocupantes do seu veículo. Então assim, para morte acidental e para invalidez permanente, são 2 itens de APP que existem. Então assim, nesses itens você tem que considerar muito quantas pessoas que andam com você no veículo, tá? Quantas pessoas que andam, se anda só você, se anda 2 pessoas, se anda 5. O que eu recomendo é ter mais ou menos, pelo menos aí uns 10 mil por ocupante, tá? Então se você anda com 5 pessoas normalmente no carro, faz uma cobertura para 50 mil. Anda só você e sua esposa, 20 mil. Anda você, sua esposa e mais um caroneiro, 30 mil reais. Ok, pessoal, então isso aí seria uma cobertura bem bacana. Aí nós partimos para o carro reserva. O carro reserva, você tem que ver o quê? Sua cidade tem Uber, tem um transporte público barato, você precisa do carro, você tem 2 carros na sua residência, você consegue andar de carona, então de repente você nem precisa estar fazendo a cobertura de um carro reserva, tá? Então você tem que ver aí a necessidade. Hoje em dia um carro para ficar pronto depois do sinistro, ele vai pelo menos de 15 a 30 dias, no mínimo. Então, se você realmente precisa do carro, eu recomendo estar fazendo a cobertura máxima ali, que é de 30 dias. Então faz essa cobertura aí, pelo menos você não vai se incomodar caso você precise acionar seu seguro. Agora, se alguém colidir em você e você não foi culpado, então você não vai estar conseguindo acionar o seu carro reserva. O que você vai ter que fazer é alugar um carro reserva, pagar e depois estar cobrando da pessoa que causou o dano a você. E
A outra situação é do guincho. Então assim, se você anda muito dentro só da sua cidade, se você só faz viagens próximas, não tem o porquê você estar contratando um guincho ilimitado ou um guincho ali para 800 quilômetros. Contrata ali um guincho que seja mais ou menos aí a distância que você percorre, a distância máxima que você percorre corriqueiramente. Tá ok, pessoal? Então, essas aqui são as dicas. Na pólice de seguro também você consegue estar contratando questões de faróis, pequenos danos. Então, por exemplo, assim, estragou só o para-choque, tem como fazer a primeira peça R$70, as outras 50, sabe? Então, tem várias coisas assim que você consegue estar contratando também dentro do seu plano e que não vai acrescer. Então, que de repente que você nem precisa ter um dano muito grande para estar acionando o seguro máximo e estar pagando a franquia. Às vezes ali você trincou um para-brisa, precisa trocar, então o para-brisa custa R$900. Aí a seguradora ali vai ter uma cobertura, uma franquia para para-brisa de R$300, sabe? Então é muito vantajoso, porque você faz o seguro para quê? Você faz o seguro como uma garantia, como um investimento, e você nunca quer usar isso, mas de repente pode estar precisando. Então por isso que é importante você ter uma cobertura que melhor se adeque ao seu perfil. Por isso que a gente tratou aqui, tem que ver se você vai usar isso, aquilo, quantas pessoas andam com você no carro, qual a distância, você realmente precisa do carro reserva, sua cidade te dá opções de transporte público ou um transporte barato, como é o Uber, né? Então são essas situações que você tem que ver e os riscos que você está correndo. O seguro, ele realmente é um investimento, porque você está pagando um valor que de repente em um acidente você pode estar cobrindo despesas aí de toda uma vida que você estaria pagando o seguro, tá? Então eu acho bem interessante, bem válido. E se você não quer fazer uma cobertura do seguro do seu carro, faça pelo menos uma cobertura do contra terceiro, para evitar gerar um dano contra terceiro, você está sofrendo uma ação judicial, ter que arcar com indenizações imensas aí, que de repente você não tenha condições, vai ter que ficar a vida inteira dando alguma forma aí de estar pagando mensalmente alguns valores. Então eu recomendo muito você estar seguindo essas dicas aí que a gente passou, tá contratando um seguro, e é isso, pessoal. Qualquer dúvida a mais, vocês podem estar colocando aqui no vídeo, nas mensagens, nos comentários, ou manda mesmo no direct, que a gente vai estar tentando esclarecer essas dúvidas aí para vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço aí e até as próximas dicas aí sobre seguros. Um abraço!